Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Quem dominar bem esse assunto tende a sacar o gabarito da questão o quanto antes, sem demandar muito tempo e com isso dispõe de mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando do vídeo, pode ir deixando o like. Também quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Quem dominar esse assunto vai poder sacar o gabarito sem demandar muito tempo. Trata-se de uma questão de nível de dificuldade baixíssimo, só que é preciso, antes de mais nada, dominar o assunto de morfologia. Quem não dominar, sugiro que assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Vamos entender. Segue um quadro: Município de São Vicente do Sul, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, lavadeira hospitalar, etc. Na frase, a água desempenha um papel importante, a palavra destacada é um A, substantivo, B, adjetivo, C, advérbio, D, artigo, E, verbo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: qual a classe gramatical da palavra destacada? É essa mesma pergunta. Afinal de contas, todas as alternativas, sem exceção, só contêm classes gramaticais de palavras. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, se dominar bem o assunto de morfologia, vai notar que a palavra destacada está indicando a ação de desempenhar, localizando essa ação no espaço e no tempo. E a palavra que indica uma ação, localizando essa ação no espaço e no tempo, é da classe gramatical dos verbos, como diz a alternativa E. Só que nós estamos na fase em que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então a nossa sugestão é, por enquanto, marcarmos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Mais uma vez, o candidato pode perceber aquilo que nós já dissemos, que o termo sublinhado é um verbo, já que localiza uma ação, no caso, a ação de desempenhar no espaço e no tempo. Quanto às outras alternativas, vamos recordar que classes de palavras são essas. Substantivo, como diz a alternativa A, é a palavra que dá nome a algo que existe. Água e papel, por exemplo.
Então a alternativa A já perdeu a condição de gabarito. Adjetivo, como diz a alternativa B, é a palavra que modifica um substantivo atribuindo-lhe qualidades, como a palavra importante, que está modificando o substantivo papel. Com isso, essa alternativa perde a condição de gabarito. Enquanto um adjetivo modifica um substantivo, o advérbio modifica um verbo, adjetivo ou, em outros casos, um próprio advérbio. É a única dessas classes de palavras que nós não encontramos na frase do enunciado, mas são palavras como essas que nós estamos mostrando agora. Quem quiser pode dar uma pausa para formar mentalmente frases com cada uma dessas palavras para perceberem que é exatamente isso que essas palavras fazem. Elas modificam verbos, adjetivos ou advérbios. Então a alternativa C é mais uma que perde a condição de gabarito. Artigo, como diz a alternativa D, é a palavra que antecede um substantivo no sentido de particularizá-lo ou generalizá-lo, como essas duas palavras que nós estamos destacando em vermelho. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão que muitos daqueles que estão se preparando para uma prova de concurso concordam que é de extrema facilidade. A tendência é alguns desses candidatos nem acreditarem que uma prova de concurso vai conter uma questão tão fácil. Só que a grande vantagem vai ter o candidato que conseguir sacar o gabarito quanto antes. A maioria das questões de língua portuguesa dessa prova eram ou tão fáceis ou talvez um pouquinho mais difíceis do que essa. E o candidato só dispunha de 3 horas para fazer a prova inteira, inclusive marcar o cartão de respostas. A prova tinha 30 questões. 15 dessas questões eram de língua portuguesa, as outras eram sobre matemática, raciocínio lógico e legislação. Em especial, matemática e raciocínio lógico demandam tempo para que o candidato possa ter certeza que não cometeu nenhum erro de cálculo. Por isso, é importante que o candidato saque o gabarito de questões como essa que nós comentamos o quanto antes, já que com isso vai dispor de mais tempo para resolver questões mais difíceis. Se, por exemplo, o candidato estiver seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula, o fato de sacar o gabarito da questão o quanto antes vai aumentar a chance de dispor da fase de revisão, quando vai poder conferir se acertou mesmo algumas questões bem mais difíceis do que essa. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.